Olá, na aula de hoje a gente vai ver como criar um formulário, tá, completo, que seria simulando um formulário de cadastro numa palestra, ok? Eu preparei uma versãozinha pequena de um back-end só para fazer essa simulação. Por enquanto, a gente não precisa se prender a isso, tá? Eu vou utilizar aqui, vou te mostrar como é que funciona, mas como esse não é um curso de back-end, a gente não vai ver por enquanto como criar essa parte do back-end. Simplesmente a gente vai entender como consumir esse back-end, ou seja, a gente vai enviar os dados para lá e depois o back-end é que vai entrar em ação, tá bom? Então vamos criar esse nosso formulário que manda os dados para o back-end. Então vamos lá. Primeira coisa, form, certo? E aqui dentro a gente vai começar a colocar os nossos elementos. Então vamos lá, primeiro elemento que a gente vai colocar é um input do tipo text, que vai receber o nome do usuário que está se cadastrando. Então vou chamar de name, vou colocar os nomes em inglês e para diferenciar, né, o que eu estou chamando de name para o que é o nome do campo, o valor que tiver dentro do campo. O nome do campo não, o nome do campo vai ser name, mas o valor que tiver nesse campo a gente vai colocar em português. No caso aqui eu não vou colocar aqui, tá? Nome, poderia, se você quiser você pode colocar. Eu vou utilizar o placeholder que a gente já viu em outras aulas, tá? Então aqui nome, que é aquele texto, né, que vai aparecer aqui, então a gente já tem o nosso primeiro input text aqui, ok? Então vamos lá, o segundo input vai ser um text também, tá? E vai ser o último nome, last name. Esses nomes aqui são os mesmos nomes que estão sendo utilizados no back-end. Então se você vai consumir um back-end, você precisa saber quais são os nomes que estão sendo utilizados lá, tá? Se você estiver desenvolvendo com um desenvolvedor back-end, você precisa perguntar a ele ou vocês precisam combinar, porque esses nomes precisam bater, ok? Então vamos lá, placeholder, sobrenome. E a gente vai sempre olhando aqui para ver se está tudo certinho. Nome, sobrenome, eu vou botar um espaço aqui. E aí eu vou sempre colocando um espaço no final, tá? Para uma quebra de linha. Ok, vamos lá, próximo. Agora vai ser a data de nascimento. Para a data de nascimento eu vou colocar aqui um labelzinho, tá? Ela também é um input. Agora ela é do type date. Lembra que a gente viu lá nos tipos que foram inseridos no HTML5? Então a gente já vai utilizar aqui, tá? E vai ser birthday. O nome dele, tá? Beleza, só isso aqui já tá lá, ó. A gente já pode selecionar aqui tranquilamente. Então tá ok. Próximo campo vai ser o gênero da pessoa, tá? Então vamos lá. A gente vai utilizar o radio para usar isso aqui, tá? Para fazer a seleção do gênero. Vai chamar de gender. E o valor a gente vai colocar M, F ou N para masculino, feminino e não informado. M vai ser masculino. F, feminino. E N para não informado. Vou botar aqui as quebras de linha. Esqueci aqui em cima. E aqui, vamos olhar lá. Ó, faltou uma quebra de linha aqui. Desculpa, gente, eu ainda tô com um pouco de tosse. Opa, não salvei. Ok, masculino, feminino e não informado. Que mais? Agora, esses aqui são os dados pessoais
eu vou deixar o usuário selecionar qual horário da palestra que ele quer. Vão ser 3 horários disponíveis, manhã, tarde e noite. Então ele vai poder escolher. Para isso, eu vou utilizar o select. Tá? O nome desse select vai ser lecture. Lecture em inglês é palestra. E aqui dentro eu vou colocar as opções. O valor vai ser M, P e N, de manhã, tarde e noite. Deixa eu copiar e colar aqui para ser mais rápido. Opa. Manhã, tarde e noite. Ok? Pronto. Agora a gente precisa de um botão de envio, certo? Você lembra como é que faz? Então, input, type, submit. A gente não precisa do name dele. E a gente vai botar o valor como cadastrar. Beleza? Aqui eu vou botar também uma quebra de linha. Na verdade, eu vou botar duas para dar um espaço maior. E tá aqui o botão de cadastrar, tá? Agora, para ficar um pouquinho melhor apresentável isso aqui, eu vou te mostrar um novo elemento que a gente ainda não viu nas outras aulas, tá? Esse elemento é o field set, ou seja, é o... Vamos setar aqui um campo, tá? Eu inicio ele aqui e eu vou fechar ele aqui, tá? Porque a gente vai separar o que são dados pessoais do que é o dado da palestra. Deixa eu só dar um espaço aqui. Opa, pronto. E aqui eu posso colocar um nomezinho que vai ser o nome que vai estar, né, ali nessa parte do curso. Então, dados pessoais. 2 pontos. E aí a gente vai atualizar aqui, ó. Tá vendo? Já separou todos esses campos aqui do resto. Então a gente vai fazer isso aqui novamente. Vou copiar e colar aqui, tá? Opa. E vou colar aqui. De novo. Copiei, colar aqui. E aqui vou botar palestra. Horário da palestra. E aqui eu tenho que fechar field set. E pronto, agora a gente tem aqui separado. Posso tirar essa quebra de linha daqui, por exemplo. Vai ficar certinho, vou botar ela aqui. Para dar um espaço só depois do final da linha do campo. Pronto, agora a gente já tem aqui um cadastrozinho, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, Igor. Ó, tá vendo que aqui ficou um espaço no placeholder? É porque provavelmente ficou um espaço aqui, ó. Então deixa eu tirar esse espaço. Opa, tirei demais. Placeholder igual. Pronto. Vou atualizar e agora tá certinho. Então vou botar aqui Igor Oliveira. Data de nascimento, vou botar qualquer data de nascimento aqui. Qualquer ano aqui, ó. Pegar 94, outubro, 11 de outubro. Masculino. Ah, olha só, viu que não estava nenhum setado? Então a gente precisa botar algum como padrão aqui. A gente vai colocar um não informado como padrão. Então aqui no finalzinho eu vou botar checked. Beleza? Não tem aqui um valor. E aí, deixa eu atualizar, ó, agora tá aqui. Agora vamos de novo, então. Igor Oliveira. Tá aqui, qual que é a data? Então, 17 de 8 de novembro. Masculino.
e eu quero ir na palestra no horário da tarde. E aí quando eu aperto cadastrar, opa, não aconteceu nada, ele atualizou a página. Por quê? Porque esse formulário não está falando ainda para qual back-end que ele tem que enviar, certo? A gente vai fazer isso através da Action, ok? A Action vai dizer qual que é a ação que a gente quer fazer, qual que é, e normalmente aqui vai entrar, se a gente estiver trabalhando em PHP, vai ser o endereço da página PHP que vai fazer, né, que vai tratar os dados que a gente está enviando. No caso, se a sua página estiver no mesmo servidor do seu arquivo PHP, você simplesmente vai botar barra e o nome da sua ação. No meu caso aqui, a ação é action get.php. Você já vai entender por que esse get, tá? Só um segundo. Só que isso aqui está no meu computador, tá? E o meu PHP, ele também está dentro do meu computador, mas está rodando dentro do servidor que eu montei aqui no meu computador. Então é como se ele estivesse fora. Um monte de espaço aí. Então é como se ele estivesse fora do meu computador, tá? Então eu preciso botar o endereço completo. Então o endereço completo aqui vai ser http://localhost, que é o meu servidor local, /forms, que é um diretório que está lá, e aí sim, actionget.php. Então eu vou salvar aqui, e agora eu vou preencher novamente, vou atualizar, né? Preencher novamente. Escolher aqui uma data qualquer, 2007, junho 13, qualquer coisa. Masculino, horário, tarde. E aí cadastrar. Ó, parabéns, Igor, seu cadastro para a palestra na parte da tarde foi efetuado com sucesso. Confira abaixo seus dados. Nome Igor, sobrenome Oliveira, 13/6/2007, masculino. Ou seja, exatamente os dados que a gente colocou lá na outra página, certo? Então, a gente mandou esse formulário para um arquivo PHP tratar esses dados, ou seja, para um servidor, né, para um back-end tratar esses dados, tá? Existem duas maneiras de se mandar esses dados, através do método get e do método post. Quando você não indica para o formulário qual método você está utilizando, automaticamente ele utiliza o método get, tá? Se a gente quiser o método post, a gente precisa forçar aqui method post, tá? Então, qual que é a diferença do get para o post? O método get, ele vai gerar isso aqui, ó. Aqui, na nossa barra de endereço, a gente vê todos os dados referentes lá do nosso formulário, ó. O name, last name, date, gender, tudo isso vai estar aqui explícito, tá vendo? Ó, name igual a Igor, last name igual a Oliveira, birthday 2007, aqui tá no modelo inglês, tá? No modelo, quer dizer, no modelo americano, mas está aqui a data certinho, gender M, lecture T, ou seja, exatamente, parte da tarde, a palestra, gender masculino, data de nascimento 13/6/2007, last name Oliveira, first name Igor, tá? E tudo bem, funciona. Se a gente olhar, vários sites utilizam esse tipo, o get, né, para passar um conteúdo. Por exemplo, se a gente for no YouTube, a gente vai ver que quando a gente abre um vídeo, ó, vou abrir aqui esse vídeo qualquer aqui. Lá em cima, a gente tem a watch, interrogação, aí V, igual, e um bando de caracteres. Esse bando de caracteres aqui, ele é o que identifica o vídeo, certo? E o V seria o name do formulário que está mandando para cá para conseguir abrir essa página aqui desse vídeo específico, tá? Se a gente modificar esse valor aqui, deixa eu pegar um outro, ó. Se eu abrir um outro vídeo, você vai ver que tudo é igual aqui, só muda o último valor aqui. Então, se eu pegar esse valor, por exemplo, estava lá naquele vídeo anterior, eu simplesmente hoje eu não vim fazer. Trocar esse valor e atualizar, ele vai para aquele vídeo, beleza? Então, a mesma coisa. Se eu chegar aqui e eu mudar aqui, ó, para José e atualizar, der um Enter,
ele mudou aqui o meu nome para José. Parabéns, José. Tá vendo? Então, dependendo do tipo de dado que a gente está trabalhando, isso aqui passa a ser uma opção ruim, tá? Então o get não é uma boa opção se a gente estiver trabalhando com senha, por exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui, eu vou te dar um exemplo, não vou modificar muita coisa, mas digamos que o meu last name aqui ele fosse do tipo password, tá? Você lembra que a gente trabalhou lá, o password ele vai botar, né, os valores, ó, com pontinhos, ele não mostra. Mas eu botei aqui Igor, agora eu vou botar Lucas, que é um outro sobrenome meu. Vou escolher uma data aqui qualquer, sexo acho que não informado agora, para a gente ver a diferença. E horário palestra à noite. Quando eu botar cadastrar, ó, desculpa, é porque eu modifiquei aqui para post. Eu tenho que manter get aqui. Então aqui, ó, sobrenome Lucas. Não, preciso atualizar. Igor. Lucas. Ó, Lucas tá. Aqui o sobrenome tá como se fosse um password, tá? A gente está simulando aqui um password. Botei qualquer data. Tem noite, cadastrar. Igor, seu cadastro foi sucesso, uma palestra a parte da noite, foi efetuado. Aqui tá. Sobrenome Lucas. Ok, tinha que estar mesmo porque foi o que eu passei lá. Só que olha aqui em cima. Tá vendo? Dá pra ver aqui em cima que o sobrenome passado foi Lucas. Isso não é uma boa coisa. Se a gente estivesse falando de uma senha, a gente estaria passando a senha por aqui. Qualquer pessoa poderia ver, certo? Então, para isso, a gente vai utilizar o método post. E aí, a gente vai acionar uma outra ação, que é a ação post, que eu também preparei, tá? Preparei esses dois arquivos, action get, action post. E na aula de PHP você vai entender direitinho o que acontece por baixo aqui dos panos desse arquivinho aqui, tá? Então vamos lá, vou atualizar aqui. E aí eu tenho aqui, salvei, atualizei. Atualizei, então tá aqui. Deixa eu diminuir um pouco. E aí vamos lá. Aí eu tenho aqui nome, Igor, tá? Sobrenome, Peixoto, mais um nome meu. Eu posso tirar, tanto faz aqui agora eu tirar ou deixar isso aqui, eu vou deixar só por exemplo, tá? Mas certo já seria eu tirar ali. Vou botar uma data aqui qualquer, 15 de junho, masculino, eu quero a parte da tarde agora. E aí cadastrar. Essas duas páginas, post e get, eu preparei elas exatamente igual, tá? Só a diferença é que uma a gente está mandando via post e outra a gente está mandando via get. Você pode ver que agora, apesar de estar aparecendo aqui o sobrenome, que não estava mostrando lá, porque era um campo senha, está mostrando aqui como Peixoto, tá? Mas não aparece mais aqui. Entendeu? Então, fica mais difícil de algum outro usuário conseguir pegar esse valor que é sensível, que seria um campo de senha ou alguma coisa parecida. Então essa vai ser a diferença de quando a gente vai utilizar get e quando a gente vai utilizar post. Em alguns momentos vai ser interessante ter aqui no endereço para a gente simplesmente modificar aqui mesmo ou de alguma outra maneira, ou seja, tornar isso visível para o usuário aqui na barra de endereço, e às vezes não vai ser interessante fazer isso. Então quando não for interessante, a gente vai passar via método post, e quando for, a gente vai passar via método guest, ok? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre get post quando a gente estiver falando de PHP lá no módulo de PHP. Mas por enquanto, você só tem que entender que os dois métodos existem, tá? E que você vai simplesmente perguntar para o desenvolvedor back-end se lá ele está tratando, né? Se ele está esperando receber esses dados como post ou como guest, tá? Não é tão complicado assim. Então, é isso. Essa foi a aula de hoje. A gente criou aqui um formulário que funciona perfeitamente, tá? Poderia, por exemplo, ser um formulário de envio de e-mail, poderia ser um formulário de busca, que a gente vai fazer na próxima aula. Poderia ser qualquer tipo de formulário, ele vai funcionar dessa maneira, ok? Então é isso, eu te vejo na próxima aula.